boa tarde, amigos e professores da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a Nayades, estamos aqui para mais uma pré-aula da turma de adolescentes. Eu sou professora da Escola Bíblica da Assembleia de Deus aqui de Blumenau. Hoje nós vamos para a nossa 13ª lição da revista Vivendo em Sociedade, né? Hoje vamos para a última lição do nosso trimestre. Viemos aí de um trimestre trabalhando sobre conceitos de sociedade, sobre o papel da igreja na sociedade, o papel dos adolescentes na sociedade e agora, nessa última aula, encerramos o trimestre e encerramos esse tema. A lição de hoje tem como tema Vivendo para a Glória de Deus. O texto bíblico está em 1 Coríntios 10, 31 e 32 e como destaque o versículo, portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Na revista vocês também encontram a leitura devocional. Mais uma vez, em todos os meus vídeos eu deixo aqui como dica de você incentivar o seu aluno, seu adolescente a fazer a leitura devocional, né? Nós já falamos em outros vídeos que você pode fazer um grupo de WhatsApp, por exemplo, ou um grupo no Facebook, as redes sociais que os adolescentes tanto usam, e você pode utilizar essas ferramentas, essas mídias para divulgar a leitura devocional e incentivar o seu aluno a fazer a leitura para que na sua aula de escola bíblica ele já venha preparado, já venha pronto, já venha com algum conhecimento do assunto que vai ser abordado. Os objetivos da lição são conscientizar de que devemos viver a liberdade cristã para a glória de Deus, mostrar que devemos glorificar a Deus com as nossas palavras e fazê-los compreender que devemos glorificar a Deus com as nossas atitudes. Como sempre, também eu gosto muito de frisar a questão dos objetivos. É muito importante você colocar no papel a sua aula, né? Você criar um projeto de aula. Assim, você vai ter um esboço e uma ordem a seguir, né? Então, você não vai ter perigo de você se perder ou então de algum conteúdo, alguma atividade, alguma dinâmica fugir do objetivo proposto, né? Então, todas as minhas aulas, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas em todas as minhas aulas eu faço esse pequeno esboço com algumas ideias, algumas dicas, e aí eu vou riscando, vou colocando as coisas principais, né? Esse é o esboço que eu trago aqui para gravar as pré-aulas e é também o que eu utilizo nas minhas aulas de escola bíblica. Então, coloque no papel, organize as suas ideias, né, para que o seu aluno também entenda que a sua aula tem um início, um meio e um fim, né? E não esqueça de sempre estar avaliar se cada atividade que você fizer, cada dinâmica ou cada texto bíblico está de acordo com o objetivo da sua aula, né? Eu trouxe alguns materiais para apoio, né, como indicação. Se você quiser ler, se você quiser acessar esses materiais, eu tenho certeza que eles vão ser ótimos para a sua aula. O primeiro livro que eu gostaria de indicar se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus, do Charles Sheldon. Eu não tenho esse livro aqui comigo, mas ele é um ótimo livro, eu já li ele e com certeza vai te auxiliar muito na aula e você pode inclusive indicar esse livro para o seu aluno, porque ele é uma leitura bem leve, uma leitura bem simples, conta a história de um cara que fez totalmente a diferença em uma cidade e você pode indicar esse livro para os seus alunos e você pode ler também. Também tem o filme desse livro, baseado nesse livro tem o filme Em Seus Passos, O que Faria Jesus. É um filme muito interessante, um filme curto até, você pode, quem sabe, passar na sua aula de escola bíblica, né? Ou incentivar que seus alunos assistam antes, ou combinar com eles um encontro especial que você passe esse filme para eles, leve uma pipoca, um refrigerante, que com certeza vai ser algo muito divertido e animado. Então, o filme Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Conta a história, como eu já falei no livro, a história de um moço, né, que aparece numa cidade e acaba transformando a vida de várias pessoas com pequenas atitudes, né? E aí nos faz conscientizar, né, e refletir a respeito do que Jesus faria se estivesse no nosso lugar, né, na nossa cidade, na nossa família, na nossa escola. Um livro e um filme muito interessantes. Outro livro, esse aqui é só para as meninas, né?
se chama Bela aos Olhos de Deus para Mulheres Jovens. Esse livro é muito interessante, eu tenho utilizado ele num grupo de estudo que eu lidero e tem sido muito bom mesmo, porque ele é um estudo, cada capítulo dele é um estudo de um verso do Provérbios 31, né, de Provérbios 31, e voltado para o público jovem, né? E aí ela vai dar dicas, a autora vai dar dicas e ideias e dinâmicas de como você pode ser bela aos olhos de Deus onde você estiver, né? Como você pode fazer a diferença onde você estiver como mulher, como adolescente. Então, indique para suas alunas. Esse é um livro muito legal. Infelizmente, para os rapazes não existe ainda, né? Mas para suas adolescentes, você pode indicá-lo. Outro livro, esse eu já indiquei em um dos vídeos e eu acho ele muito bom porque aborda exatamente essa temática de você fazer a diferença onde você estiver, que é simplesmente como Jesus, né? Vai falar sobre, Max Lucado é o autor, né? E o Max ele vai falar sobre isso, assim, que Deus quer utilizar quem você é, as suas características, né? As qualidades que ele mesmo colocou em você, os seus dons, para que você faça a diferença através dele, né? Onde você estiver. Então, outra indicação de livro é Simplesmente como Jesus, do Max Lucado. Um outro livro que eu gostaria de indicar, esse aqui foi a minha última leitura. Esse livro fez muita diferença na minha vida e eu gostaria de compartilhar com você, porque é um ótimo material para você, professor. Me confrontou muito. E eu tenho certeza que vai confrontar você também. Ele se chama Uma Coisa, do Duane Roberts. E o Duane ele vai falar sobre o que é realmente importante para a nossa vida, né? Que é viver um relacionamento com Deus. E ele vai dizer que a única coisa que realmente importa é buscar esse relacionamento com Deus. Cada vez criar mais intimidade em relacionamento com Deus. E através desse relacionamento, as coisas ao nosso redor tendem a mudar, né? A nossa família vai nos ver diferente, as pessoas vão nos ver diferente, as nossas atitudes vão ser diferentes. Então, esse aqui é basicamente assim um livro que todo cristão deveria ler, na minha opinião. E se você tiver acesso, pode ler. Uma Coisa, de Duane Roberts. Essas são as indicações. Eu acho bem interessante você sempre ter acesso, né, aos diferentes materiais, porque, como já falamos, os nossos adolescentes eles têm acesso a muitos materiais. Através da internet eles têm uma rede ampla, né, de materiais e informações. Então a gente precisa estar ligado, tanto para incentivar eles na leitura ou ver materiais bons, mas também para a gente controlar, né, saber o que eles estão assistindo e poder instruí-los em relação a essas ferramentas que eles têm acesso. Então, como quebrando a rotina, né, tenho aqui 2 ideias de dinâmica, 2 sugestões para vocês. A primeira delas, como a gente está terminando o trimestre, eu sempre acho interessante fazer uma revisão de toda a lição na última aula, né? Então, uma das ideias que você pode utilizar é levar para sua sala várias revistas, livros, enfim, que possam ser feitos recortes, né, onde tenham imagens, gravuras, levar cola, tesoura, enfim, os materiais para você fazer recortes. E você vai distribuir esse material para os seus adolescentes, colocar à disposição deles e pedir que eles encontrem imagens que reflitam as lições anteriores, né? As coisas que eles lembram. Então, a gente falou sobre meio ambiente, então eu vi aqui uma paisagem e lembrei disso. Outra, eu vi o símbolo do Facebook, lembrei das mídias sociais. Vi alguém entregando uma cesta básica e lembrei da aula de missão social. Então, você vai fazer com que eles encontrem gravuras que os faça lembrar das aulas que você deu para eles anteriormente, né? Isso é uma forma de eles utilizarem a memória deles, né? De eles realmente colocarem a cabeça para pensar e funcionar. E você vai poder avaliar dessa maneira o que eles entenderam da sua aula, o que eles compreenderam, pontos positivos, pontos negativos, né? Então, essa é uma das ideias de atividade, é fácil, você só precisa ter algumas revistas e
alguns cartazes, cartolinas, né? E peça para ele mesmo falar tudo que ele aprendeu daquela aula, por que ele escolheu aquela figura, o que remeteu a ele, o que ele entendeu com aquilo que você falou, né? Ou você vai poder ver que talvez eles tenham dúvida em algum assunto e você pode sanar aquela dúvida, pode voltar, pode trazer outras informações num outro dia, né? Se você não tiver ali na hora a resposta correta. Então, essa é uma das ideias de dinâmica para o Quebrando a Rotina. Outra ideia é também de fechamento de trimestre, que eu utilizo muito nas minhas aulas, que é fazer uma espécie de provinha, né? Claro que se falar de prova já vai causar um pânico neles, né? Eles vão ficar super apavorados. Mas nós nem estudamos, a gente nem estudou nada, enfim. Mas você pode deixar claro para eles que essa prova não é para mostrar quem sabe ou quem não sabe, ou quantos erros cada aluno tem. Pelo contrário, você pode imprimir as suas folhas, né, com as perguntas da provinha, do questionário, e não pedir para eles não colocarem o nome deles. Então, não colocando o nome, eles vão ter mais liberdade para responder as questões, enfim, e você vai poder, através dessas provinhas, não definir o que é certo, o que é errado, quem aprendeu muito ou quem aprendeu pouco. Através dessas provas, você, professor, vai poder avaliar as suas aulas, né? Talvez em assuntos que eles não saibam responder, talvez de alguma outra forma você pudesse ter explicado melhor, né? Ou então os pontos fortes, né? Todos entenderam aquilo, todos tiveram muita facilidade com aquele assunto, então é um assunto que você pode trabalhar mais com eles, né? Que o líder de adolescentes pode trabalhar nos seus encontros, que você pode criar projetos a respeito daquilo, porque eles se interessaram ou eles entenderam, né? Então, através dessas provinhas, você, professor, pode reavaliar as suas aulas, né? Ver onde pode mudar, onde precisa alterar alguma coisinha. Utilize isso para o seu bem, né? E para as suas aulas serem melhores. E com isso também os seus alunos vão ter aulas melhores, né? E eles também vão se beneficiar disso, né? Então, essa é a minha segunda ideia. Fazer uma provinha no material extra aqui no site, né? Você pode acessar lá e tem algumas sugestões de perguntas, mas você também tem total liberdade para criar suas próprias perguntas, né? Faça perguntas simples, né? Que eles entendam bem, mas que desafie eles a pensar. Por exemplo, o que é uma sociedade? Eles vão escrever com as palavras dele, mas através das palavras deles você vai poder avaliar se eles realmente entenderam o que é uma sociedade. Ou qual era a missão de Jesus ao vir a este mundo, qual a missão de Jesus na sociedade. Também ele vai ser levado a refletir e a pensar, né? Ali no material você vai encontrar outras dicas de perguntas, né? Então, vamos à nossa lição. A lição não traz isso, mas eu acho muito interessante, antes de qualquer coisa, antes de a gente começar a falar sobre isso com os nossos adolescentes, a gente pensar o que é viver para a glória de Deus, né? Esse é o tema da nossa lição, mas o que é viver para a glória de Deus? E no material, como eu já falei, em PDF, vocês vão encontrar algumas coisas que eu mesma escrevi e você pode complementar e, inclusive, nos ajudar aqui, né? Se você quiser, coloque dicas aqui nos comentários do vídeo. Nos ajude a pensar isso, o que é viver para a glória de Deus, né? Na minha concepção, viver para a glória de Deus é buscar fazer a vontade de Deus, né? Então, nós vemos na Bíblia várias histórias, né, de vários personagens, e você pode, inclusive, trazer essas histórias desses personagens para os seus alunos, colocar como exemplo a ser seguido, né? Por exemplo, Davi, José. José é uma história muito interessante para essa lição. José, ele passou por várias dificuldades, ele sempre foi vendido como escravo pelos irmãos, foi para uma terra que não era dele, né? Foi trabalhar como escravo, daí de repente a conduta dele chamou a atenção do faraó e ele começou a trabalhar no palácio, né? E foi crescendo até que todos confiavam muito nele. De repente armam uma peça nele, a esposa do faraó queria dormir com José, né? E ele foi firme, foi fiel na sua postura, né? Como servo de Deus. Então ele glorificou a Deus através da sua atitude,
foi para a prisão, lá ele era um exemplo de homem, aliás, de jovem, né? Porque José era um moço bem jovem nessa época. Então, na cadeia ele foi exemplo, depois que saiu da cadeia continuou sendo exemplo, salvou a sua família, salvou o seu pai, os seus irmãos. Então, José é um exemplo de alguém que obedeceu ao Senhor e glorificou o nome de Deus através da sua própria vida, né? E a gente só conhece a vontade de Deus através da sua palavra, quando nós estudamos a sua palavra, né? Então, viver uma vida que glorifique a Deus é viver uma vida de obediência à sua palavra, né? Então, incentive o seu aluno a ler a Bíblia, a se dedicar às coisas de Deus, porque eu acredito que só pode viver para a glória de Deus aquele que já tem um relacionamento com Deus, né? Então, sempre incentive o seu aluno a ter um relacionamento com Deus, a viver de forma mais íntima com Deus. Fale sobre salvação nas suas aulas. Muitas vezes a gente acha que eles já estão indo ali na igreja, são filhos já dos nossos irmãos, são filhos de cristãos e a gente acha que eles já estão indo no caminho, já estão salvos. Mas muitas vezes na adolescência é um momento crucial em que eles tomam decisões muito importantes para a sua vida toda, que vão influenciar na sua vida toda. Então, incentive eles a escolherem por Jesus. Incentive eles a buscarem a Deus, a lerem a Bíblia, a terem os seus momentos de oração, né? Eu sei que para os adolescentes isso se torna um pouquinho mais difícil, mas eu creio que Deus tem levantado pessoas de todas as idades, inclusive adolescentes. Nós podemos ver em nossa igreja o grande movimento de salvação de adolescentes que está tendo. Então, incentive o seu aluno, se for necessário, pergunte se ele não quer aceitar Jesus, faça isso na sua aula também pode ser evangelística. Então, isso é viver para a glória de Deus. O segundo tópico e último, essa lição ela é bem pequenininha, né? É glorificando a Deus com as nossas palavras. Nesse tópico, eu deixo como dica você discutir com seus alunos aquele famoso dito popular, né? Deus deu ao homem 2 ouvidos, 2 olhos e 1 boca, para vermos e ouvirmos 2 vezes mais do que falamos. Discuta isso com eles, discuta com eles o porquê que às vezes a nossa língua ela é tão difícil de ser controlada, né? Porque há tantos problemas com fofoca, com mentiras, com coisas que falam a nosso respeito, com xingamentos, enfim. Por que as palavras nos ferem tanto? Então, a nossa boca, o nosso falar também deve servir para a glória de Deus, né? Nesse tópico, você pode fazer uma atividade com eles, uma dinâmica, que é o famoso telefone sem fio, né? Você fala uma frase, inclusive coloque um texto um pouquinho maior, né? Para que o objetivo da atividade seja completo. Então, coloque um textinho um pouquinho maior, você fala para o primeiro aluno, no ouvido dele, para que os outros não ouçam, e ele vai passando para o que está ao seu lado e assim sucessivamente, até chegar no último adolescente. Esse adolescente vai ter que falar para a sala aquilo que ele ouviu, né? Com certeza vai ser diferente daquilo que você falou para o primeiro aluno, vão ter mudanças, vão ter erros, ou talvez ele nem vá mais saber, nem vai mais conseguir falar, porque não entende mais aquela frase do início, né? E com isso, com essa atividade, além de ser muito divertida, os alunos acham importante porque deixa a aula mais dinâmica, né? E os alunos gostam disso. Além disso, você vai poder conversar com eles sobre a importância de nós cuidarmos com o que a gente fala, né? Sobre as coisas ruins que a fofoca, a mentira, a blasfêmia causam, né? Então, essa é mais uma dica de atividade que você pode utilizar nesse tópico. E sempre você vai tratar com seu aluno isso, assim, que não é só na igreja que nós glorificamos a Deus através das nossas vidas, né? É onde nós estivermos na sociedade. Então, se eu estiver na escola, lá eu preciso glorificar a Deus através das minhas atitudes. Se eu estiver na minha família, lá eu preciso glorificar a Deus através das minhas atitudes. Onde eu estiver, no tempo que eu estiver, eu preciso glorificar a Deus com a minha vida, né? Esse é o
o meu desejo para a minha vida. Eu tenho certeza que você, professor, também almeja isso e que através desse seu desejo, seus alunos sejam influenciados a também viver uma vida que glorifique a Deus. Muito obrigada, não esqueça de assistir os outros vídeos, se inscreva no nosso canal e até a próxima pré-aula.